Tudo começou no final da década de 1960, no norte da Califórnia, Estados Unidos. Na noite de 20 de dezembro de 1968, dois adolescentes, David Faraday e Betty Lou Jensen, estacionaram o carro em uma estrada isolada para um encontro. O que deveria ser apenas mais uma noite comum terminou em tragédia. Um homem se aproximou do veículo e abriu fogo contra o casal. David morreu dentro do carro. Betty tentou fugir, mas foi atingida várias vezes pelas costas. Na época, a polícia acreditava que fosse apenas mais um homicídio sem solução. Eles estavam completamente enganados. Poucos meses depois, em 4 de julho de 1969, outro casal foi atacado em um estacionamento conhecido como Blue Rock Springs. Darlene Ferrin morreu após o ataque, enquanto Michael Mageau sobreviveu gravemente ferido. Pouco tempo depois, algo inesperado aconteceu. Um homem ligou para a polícia. Com uma voz fria e completamente calma, ele confessou o crime. Antes de desligar, afirmou também ser o responsável pelo assassinato do primeiro casal meses antes. Mas o pior ainda estava por vir. No dia 1º de agosto de 1969, 3 grandes jornais receberam cartas praticamente idênticas. Dentro delas havia detalhes dos crimes que apenas o verdadeiro assassino poderia conhecer. Junto das cartas, existiam partes de um estranho código criptografado. O autor exigia que os jornais publicassem o código na primeira página. Caso contrário, ele dizia que mataria novamente. Foi nessa carta que ele assinou pela primeira vez com um nome que entraria para a história: Zodiac. Milhares de pessoas tentaram decifrar o código. Dias depois, um casal conseguiu resolver a mensagem. O conteúdo, porém, era perturbador. O assassino dizia que gostava de matar porque aquilo era mais divertido do que caçar animais. Também afirmava acreditar que suas vítimas se tornariam seus escravos após a morte. Mesmo assim, uma parte importante da mensagem permaneceu sem solução durante décadas. Enquanto investigadores tentavam entender quem era aquele homem, novos ataques aconteceram. Em setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecelia Shepard faziam um piquenique às margens do lago Berryessa. De repente, um homem apareceu vestindo uma roupa preta, um capuz cobrindo completamente o rosto e um símbolo em forma de mira desenhado no peito. Ele amarrou o casal e os atacou brutalmente com uma faca. Brian sobreviveu. Cecelia morreu dias depois no hospital. Antes de fugir, o criminoso escreveu na porta do carro das vítimas as datas dos ataques anteriores e acrescentou mais uma, como se estivesse assinando sua própria obra. Menos de um mês depois, outro assassinato aconteceu em plena cidade de São Francisco. A vítima foi o taxista Paul Stine. O assassino disparou contra ele dentro do táxi, arrancou um pedaço ensanguentado da camisa e fugiu caminhando tranquilamente pelas ruas. Sem saber quem ele era, policiais chegaram a abordá-lo, mas o deixaram seguir porque a descrição inicial informava que o suspeito era um homem negro. Esse erro é considerado um dos maiores equívocos da investigação. Nos meses seguintes, novas cartas chegaram aos jornais. Algumas continham pedaços da camisa ensanguentada de Paul Stine como prova de autenticidade. Outras apresentavam novos códigos. Em uma delas, o assassino afirmava que a polícia jamais conseguiria capturá-lo. Ele parecia gostar muito mais da fama do que dos próprios crimes. Ao todo, o Zodiac assumiu responsabilidade por 37 assassinatos. Porém, os investigadores conseguiram confirmar apenas 5 mortes e 2 sobreviventes. Até hoje, especialistas discutem se ele realmente cometeu todos os crimes que dizia ter praticado. Ao longo dos anos, dezenas de suspeitos surgiram. O nome mais conhecido foi Arthur Lee Allen. Durante décadas, ele foi considerado o principal suspeito. Diversas evidências circunstanciais apontavam para ele.
mas nenhuma prova científica conseguiu confirmar sua participação. As impressões digitais não coincidiam. O DNA, encontrado nas cartas, também nunca foi suficiente para incriminá-lo definitivamente. Outros suspeitos apareceram com o passar dos anos. Todos apresentavam alguma ligação com o caso. Nenhum foi oficialmente identificado como o Zodiac. Em 2020, um grupo independente de investigadores afirmou ter descoberto a identidade do assassino. Segundo eles, seria Gary Francis Post. Entretanto, autoridades responsáveis pelo caso afirmaram que não existem provas suficientes para confirmar essa conclusão. Oficialmente, o caso continua sem solução. Mais de 50 anos se passaram. Alguns códigos enviados pelo Zodiac foram finalmente decifrados. Outros permanecem um mistério. A tecnologia evoluiu. O DNA evoluiu. As técnicas de investigação evoluíram. Mesmo assim, uma pergunta continua sem resposta. Quem era realmente o Zodiac Killer? Talvez a resposta esteja escondida em alguma evidência esquecida. Talvez nunca seja descoberta. Mas uma coisa é certa: poucos criminosos conseguiram transformar seus próprios crimes em um dos maiores mistérios da história criminal. E enquanto houver perguntas sem resposta, o nome Zodiac Killer continuará despertando curiosidade em investigadores, criminólogos e milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque alguns crimes terminam quando o assassino é preso. Outros continuam vivos, enquanto o mistério permanece sem solução.